Bênção com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? De volta para, louvado seja Deus, abordagem do capítulo 1 de Romanos. Né? Lembrando aos irmãos que a proposta das nossas abordagens, segundo a inspiração do Senhor, primeiro tem que focar isso, né? A gente vai na inspiração do divino. Louvado seja Deus. Então a gente vai falando aquilo que o Senhor nos conceder. A ideia não é de fazer uma abordagem de curiosidade bíblica, tá? Nem me importo com isso, para ser sincero. Não é uma abordagem também versículo por versículo. Primeiro por causa do tempo nosso, que é curto. Também a bagagem não é tão grande assim, não é? Mas é uma proposta edificante, é uma proposta de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É uma proposta libertadora, é uma proposta de revisão de conceitos doutrinários, inclusive. É quando eu faço uma reeducação bíblica, uma reeducação teológica, uma reeducação doutrinária, que por incrível que pareça, esta foi uma das motivações de Paulo ter escrito esta carta aos Romanos para corrigir exatamente alguns problemas entre os judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus, especificamente os irmãos em Roma, a igreja em Roma. A igreja em Roma que pode ter sido fruto, né, de cristãos convertidos na Macedônia e na Ásia. A igreja em Roma que também pode ter sido fruto, né, de judeus e prosélitos convertidos no dia de Pentecoste, que estavam ali em Jerusalém, e por conta disso, né, uma igreja que não foi devidamente doutrinada à luz do Evangelho de Jesus Cristo, que na ocasião já se faziam 25 anos que Paulo pregava este Evangelho. Né? E por muitas vezes Paulo desejou estar em Roma, né, com os irmãos, mas havia sido impedido. Inclusive no capítulo 1 a gente leu isso, né? Louvado seja Deus. E aí, já perto do fim da sua terceira viagem missionária, Paulo escreve esta carta, que é considerada uma das cartas mais teológicas e influentes do apóstolo Paulo, e que, por isso, talvez ela esteja, conforme dizem os estudiosos, em primeiro lugar entre
as suas epístolas nessa cronologia bíblica, né? Nessa ordem organizacional aqui do Novo Testamento. Então, a gente percebe que é uma carta muito rica a ser estudada. Louvado seja Deus, e eu glorifico a Deus porque a gente já tem essa visão dada pelo Senhor de muito tempo, né? Templo do Corpo de Cristo, a igreja que eu respondo pastoralmente, tem como lema ser obediente à visão celestial. Ser obediente à visão celestial. Que foi uma das palavras de Paulo para o rei Agripa, né? De cuidar de estar sendo obediente à visão celestial. Louvado seja o nome de Jesus. E aí nós glorificamos a Deus porque a gente percebe que não só em Romanos, mas em boa parte das epístolas, o apóstolo Paulo, ele faz esse trabalho de principalmente onde a igreja já tinha sido estabelecida, né? Lembrando que a igreja não são as placas denominacionais. Lembrando que a igreja, ela não são as paredes, né? Lembrando que a igreja, louvado seja Deus, somos nós, seres humanos. Amém? Lembrando que a igreja somos nós, seres humanos. Tá? E por isso que Paulo, ele está chamando, louvado seja Deus, esta igreja, sim, somos nós seres humanos, é importante dizer, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Não é todo ser humano que é igreja. Para ser igreja, Efésios capítulo 5, versículo 24, tem que estar sujeito a Cristo. Volto a dizer, porque algumas pessoas ainda não ouviram isto. Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Se não há sujeição a Cristo, não é igreja. É crente. Infelizmente, crente por crente, até o diabo é crente. Tiago diz isso no capítulo 4, versículo de número 7, se eu não me engano. Não é? Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Se não há sujeição a Cristo, não passa de adepto do movimento protestante, não passa de adepto do movimento evangelical. Então, ser igreja é algo mais fino, é algo mais profundo, é algo até mais glorioso. Porque sendo igreja, está livre de condenação, porque está em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ser igreja, o diabo não tem vez e nem voz na vida desta pessoa. Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que olho gordo, macumba, mal olhado, maldição, praga, essas coisas todas não pegam no ser humano que integra a igreja. Porque a igreja fala de coletividade. A igreja somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou um membro. Você sozinha, minha irmã, é um membro. Não existe membra. É membro. Juntos fazemos o corpo de Cristo, conforme está escrito
em 1 Coríntios, capítulo 12. A igreja fala de coletividade. Porém, essa coletividade unida a Jesus, sujeita a Jesus. Amém? E a gente percebe Paulo chamando esta igreja à santificação. Louvado seja Deus. Além de corrigir problemas doutrinários entre judeus e gentios, entre gentios e judeus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele, nessa epístola, ele procura mostrar Jesus Cristo como aquele que é a justiça de Deus revelada para a solução do problema do pecado que despertou a ira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Porque o pecado, Paulo vai estar sempre enfatizando nessa epístola que causou muitos danos. E o dano maior do pecado é a relação do homem com Deus, que foi comprometida. Mas, em Jesus Cristo, aleluia, nós somos justificados. Em Jesus Cristo nós somos justificados. A gente observa, claro, como eu já disse aos irmãos, a abordagem, né, de capítulo de versículo por versículo, não é? Mas eu vou precisar citar versículos aqui para exatamente respaldar essa nossa abordagem. Observe o que Paulo diz, por exemplo, não é? No capítulo 1, versículo de número 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Né? Veja aí que Paulo já começa a falar dessa manifestação da ira de Deus sobre a impiedade. Contrapartida, ele diz no versículo 16, de não se envergonhar do evangelho de Cristo, evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E é muito bacana a gente ler essa epístola, né? Foi bom os irmãos terem lido. Eu espero que nos próximos capítulos haja uma maior interação dos irmãos na leitura, porque a minha proposta com os irmãos foi de um dia a gente lê um capítulo, no outro dia o pastor faz a abordagem. Então, o programa anterior a este, eu li com 3 irmãos o capítulo 1 de Romanos, né, para estar hoje abordando, e assim sucessivamente. Lembrando que, a partir deste mês, nas madrugadas da sexta para o sábado, eu vou estar tratando de assuntos apocalípticos e assuntos catológicos. Né? Foi uma inspiração que recebemos de Deus no comecinho da primeira quinzena de fevereiro. Louvado seja Deus. Vamos voltar as nossas atenções aqui para o livro de Romanos.
Louvado seja Deus. Deixa eu pontuar logo aqui, por causa da brevidade do nosso tempo, né? Que Paulo já apresenta Jesus, observemos aqui, como o Salvador. Né? Como o Salvador. Não há salvação fora de Cristo. É importante dizer isso. Porque um dos conflitos dos judeus, mesmo convertidos ao Evangelho de Jesus, onde havia uma quantidade grande de judeus, eles queriam que os gentios fossem circuncidados, que os gentios guardassem, por exemplo, algumas práticas velhotestamentárias. Paulo teve sempre o cuidado de mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Amém? Que Jesus cumpriu toda a lei. E que não precisa fazer mais nada a não ser crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. E Paulo, ele chega com muita sabedoria, porque ele exalta a fé dos romanos, né, na pessoa bendita de Jesus, que era o certo. Né? A fé está direcionada a Jesus Cristo. É importante esclarecer isso, porque, por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, há muitas pessoas direcionando a sua fé, mesmo usando a Bíblia, direcionando sua fé a intérpretes da Bíblia, direcionando sua fé a, de repente, como eu poderia dizer, lideranças, não é? Espirituais, que assumem um posto indevido, né? Assumem um posto, como eu diria, messiânico, ao ponto de condicionar a salvação das pessoas a ele, ao seu sistema, às suas normas, às suas regras, às suas doutrinas. Ainda hoje, nós nos deparamos com muitos conflitos doutrinários na igreja de um modo em geral. Porque quando eu estou falando agora de igreja, é bom deixar bem claro que eu não vou estar aqui falando, como nunca falei, de denominação agora. Alguém de alguma denominação, de repente, poderá se sentir ofendido porque, como sempre, eu vou estar refutando qualquer prática, qualquer doutrina, qualquer cerimônia que não tenha respaldo bíblico. Inclusive, essa prática, que eu não sei nem como está muito hoje o movimento, mas houve um momento em que estavam judaizando muito a igreja evangélica. Né? Quando eu me refiro à igreja evangélica, deixa eu também deixar claro aqui que eu vou tentar estar pronunciando esse negócio de igreja evangélica. Né? Porque, deixa eu tentar fazer uma outra reparação histórica. E está substituindo a igreja evangélica pela igreja do Senhor Jesus. Amém? Porque o termo evangélico, ele surge no Brasil, ele surge na história, né? Parece que ele chega no Brasil em 1910, quase junto com... Não, mas ele não chega em 1900. Quem chega em 1910 no Brasil é
Gunavig e Daniel Berges, que são os fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Mas antes deles, o Evangelho já tinha chegado no Brasil. O Evangelho chegou no Brasil, se eu não me engano, de 300 a 400 anos depois da descoberta do Brasil, se eu não me engano. Não é? Chegou muito tarde o Evangelho aqui. Mas do ano de 1902 é que surge o termo evangelical, que é um movimento na Europa, né, com a ideia de unir as mentalidades protestantes. Que antes de ser chamado evangélico, os seguidores de Jesus, né, dessa era pós-reforma protestante, até então eram chamados de protestantes, do modo geral. Depois isso ficou como sendo uma expressão meio que ofensiva, né? E quando isso muda de região, principalmente aqui no Brasil, em alguns lugares os crentes eram chamados de bode, né? Por causa do amém, ou o povo dos pés para trás, porque era um povo que orava com mais frequência de joelho. Então, o termo evangélico acabou de se adequar aos protestantes que procuraram fazer jus à unidade que a gente lê em Efésios, capítulo 4, de um só Deus, de um só Senhor, de um só batismo, de uma só fé, de uma só esperança. Porque essa era a ideia do movimento evangelical, que era um movimento ecumênico protestante. Não era um movimento ecumênico religioso, onde se juntam as religiões, as crenças, que, ao meu ver, não faz sentido para os seguidores de Jesus. Até porque eu já disse em outros momentos que não existe cristão meio termo, não existe cristão espírita, não existe cristão budista, não existe cristão maometano, não existe cristão Allan Kardec, não existe cristão shintoísta. Porque ser cristão é seguir a Cristo. Então não pode se seguir a Cristo e seguir a mais sei lá quem. Cristão mórmon. Ou segue a Cristo ou segue Joseph Smith. Ou segue a Cristo ou segue Buda. Ou segue a Cristo ou segue outra pessoa. Não é? Ser cristão é seguir a Cristo. Não existe cristão meio termo. Amém, amados? E, como eu já disse no começo dessa abordagem, ser igreja é estar sujeito a Cristo. Então, a igreja é do Senhor. Amém? A igreja é do Senhor. Não é? Até porque o termo evangélico hoje está tão, meu Deus do céu, desgastado, que, apesar, deixa eu dar uma nota boa aqui para a igreja, para o movimento evangélico, né? Que se você não ouvir verdades de Deus dentro do movimento evangélico, apesar da ruptura na maioria das denominações com a palavra, apesar disso, viu? A igreja evangélica também não é as denominações evangélicas também não são as coisas, a oitava maravilha do mundo, uma das maravilhas do mundo. Ela tem muitos problemas. Mas também, se você não encontrar centralidade da Escritura dentro da igreja evangélica, apesar dos pesares, dos escândalos, do mercenarismo, porque tem alguns mercenários, né? Tem alguns mercenários, infelizmente. Não é? Dos farsantes, tem. Todo canto tem quem não presta. Até porque a denominação é constituída de seres humanos, como disse Jesus a Pedro: tu és pedra,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo que a igreja seria composta de pessoas iguais a Pedro, cheia de virtudes, mas cheias de defeitos também. Gente de carne e osso. Não que Pedro fosse o fundador ou a igreja estivesse edificada em Pedro, não. A igreja está edificada em Cristo. Mas a igreja é composta de pessoas que, semelhante a Pedro, de carne e osso e com defeitos e virtudes, porém unidas a Cristo, fortes espiritualmente, blindadas espiritualmente ao ponto do diabo não ter vez nem voz em suas vidas. Né? E se você não encontrar Jesus, que é o falado na igreja evangélica, que é o pregado da igreja evangélica, você não vai encontrar Jesus em instituição mais nenhuma que não tenha esse perfil. Por isso que eu disse na ministração que fiz, no seriado de ministração que fiz sobre o Beabá da Fé, está lá no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo, lá no YouTube. Se inscreve neste canal também. O Beabá da Fé. Eu dou algumas características ali do que é uma igreja genuinamente evangélica. É uma igreja que tem Jesus como centro das suas atenções e tem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Se não tem Jesus no centro das atenções, já não é uma igreja evangélica genuína. Se não tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, já não é uma igreja evangélica genuína. Se não fala do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, o único elemento que nos purifica dos pecados, já não é uma igreja evangélica. Amém? Se não prega a salvação através do sacrifício de Jesus, já não é uma igreja evangélica. Amém? Essas são as características básicas de uma igreja evangélica. Mas eu quero me referir à igreja de Jesus, porque, por incrível que pareça, irmão, deixa eu dizer aqui, para ser salvo, veja que isso é forte. Não é? Você não tem que estar... eu tenho que ter cuidado em dizer isso, porque algumas pessoas podem interpretar mal. Né? Você não tem que estar 24 horas dentro do templo. Eu vou falar assim. Porque também é inadmissível que você seja crente em casa. Não pode ser crente em casa. Não é? Paulo sugere que nós comunguemos com os outros que tenham os mesmos princípios. 1 Coríntios 14, 26. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos juntares? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, não é? Tem línguas. E tudo deve ser feito para edificação. Hebreus 10, 25, Paulo também diz, o escritor aos Hebreus diz que não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Então nós não devemos deixar de estar próximos de outros iguais. Amém? Não devemos deixar de estar reunidos. Então não pode ser crente em casa. Mesmo com internet, mesmo com live, você não pode ser um crente em casa. Porque é necessário comungar desta fé. Tem a ceia do Senhor, que é importante que você participe dela. Tem o batismo nas águas, que você deve se sujeitar a ele. Amém? E outras coisas que é importante o convívio,
comungar desta fé. É importante. Agora, preste atenção. Dificilmente você vai encontrar um pastor que ministre a você a ceia do Senhor, por exemplo, que lhe batize nas águas, por exemplo. Dificilmente você vai encontrar um pastor que faça isto sem que você congregue na denominação dele. No templo do corpo de Cristo, nós fazíamos isto. Né? No momento, como eu já disse aos irmãos, nós estamos sem um lugar fixo ou físico para as nossas celebrações. Pretendo, né? Meu tempo continua muito corrido, pretendo voltar a fazer as celebrações virtualmente e, eventualmente, me encontrar com os afins. Mas ainda assim mantendo essa linha de acolhimento aos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, dificilmente hoje você encontra mais de um pastor que defenda isto. Até porque você não deve ser prioridade de ninguém. Não deve ser dono de ninguém. Ninguém deve ser seu dono, né? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Você não deve ser propriedade, é isso que eu quero dizer. Propriedade de ninguém. Pastor nenhum deve ter domínio sobre a herança de Deus. É o que pelo menos Pedro diz no capítulo 5 da sua primeira epístola. Amém? Que pastor nenhum deve ter domínio sobre a propriedade de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, é propriedade de Deus. Aleluia. Jesus é o seu dono. Amém? Quem concorda que Jesus é o seu dono, escreve aí no chat. Enquanto está no Facebook, quando estiver no YouTube, está ouvindo pelo YouTube, escreve, amém, meu dono é Jesus. Escreve aí, meu dono é Jesus. Aleluia. Porque foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que nos comprou com o seu sangue. Amém? Pertencemos a Jesus. Então, o que eu queria dizer, e estava dizendo, e fiz um arrudeio, porque a ideia do pregador é de ser entendido. É importante que você que prega o evangelho procure ser entendido, por mais que dê trabalho isso, por mais que você tenha que dar voltas. Você precisa procurar ser entendido, porque entre o falar e o outro ouvir, irmãos, existe um espaço tão grande que aí entra às vezes uma seta do diabo e a pessoa entende tudo errado. Por isso que nós, pregadores, devemos ter o extremo cuidado de procurar ser entendido. Bota lá no Facebook, eu sou prioridade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Faz esse comentário no YouTube, não, no Facebook. Faz o comentário no Facebook. Amém? Eu sou propriedade de Jesus. Escreve no Facebook. Glória a Deus. Amém, amados? Então, aí pronto, entendeu o que eu estava explicando? Aí agora eu vou ser claro. Para ser salvo, você não tem que ser membro de uma denominação evangélica. Entendeu? Mas entendeu o que eu vim dizendo? Mas é necessário que você, que não desceu as águas batismais, desça as águas batismais, é necessário que você participe da ceia. Ah, pastor, mas eu visito uma igreja evangélica, para ser lá eu tenho que ser membro de lá. Aí essa ceia já não é do Senhor Jesus, é da denominação. Aí você procura uma igreja evangélica onde você possa cear. Você tem que seja membro dela. Contudo que você, não é, seja um cristão já... Não existe sem ser convertido, não é cristão, né? Tem que ser convertido a Cristo e ao evangelho
de Cristo. E é o Evangelho de Cristo, como Paulo disse, que era a proposta dele de pregar aos romanos, e não se envergonhava disto, porque é poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. Porque ele fala primeiro do judeu e também do grego? Por que ele fala primeiro do judeu? Primeiro porque, como Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, porque Jesus era da tribo de Judá. E do grego, porque aqui o grego aqui são todos os não-judeus que Paulo quer se referir na ocasião. Não é? Aí me faz necessário, mais uma vez, explicar o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Porque algumas pessoas entendem que se os judeus tivessem aceitado a messianidade de Jesus, o resto do mundo estava perdido. Não, irmãos. E que Jesus resolveu salvar os gentios, porque os judeus não aceitaram a sua messianidade. Não, irmãos. Não. Não é? A Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Jesus vem restaurar o trabalho missionário, missiológico de Israel. Israel não aceita a sua messianidade, aí Jesus não vai esperar a boa vontade do povo para que os gentios fossem salvos. Não. Os gentios vão crendo e na proporção que vão crendo, vão entrando no plano salvífico. Tá? E aí, quando os corações dos judeus literalmente vedam-se para o Evangelho de Jesus, então o Senhor levanta, por exemplo, Paulo para ser mensageiro entre os gentios, né? A gente viu isso no livro de Atos, né? Inclusive temos as abordagens do livro de Atos no YouTube também. Quem nunca ouviu, procura ouvir as abordagens que fizemos do livro de Atos dos Apóstolos, né, irmãos? Louvado seja Deus. Observe que quando o Senhor chamou Paulo, o Senhor disse o seguinte: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Que aí ele prega também para os judeus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Bem, como eu havia dito, não vai dar de repente para abordar esse capítulo todo em um só programa. Vamos dividi-lo em duas partes. Esta primeira parte ficou como que uma introdução, né? Que é a minha primeira abordagem do capítulo 1 de Romanos. E isto já é a segunda vez que eu faço. A primeira vez, porque no Acorda a Bênção. Lembrando que eu estou nas madrugadas do Rádio Pernambucano há 22 anos. Eu já li o Velho Testamento 2 vezes, uma de frente para trás e de trás para frente, como diz a história. E esta é a segunda vez que estamos lendo o Novo Testamento ao longo desses 22 anos. Se bem que faz um tempão que eu não faço ministrações ao vivo, né? E aí, pastor, mas e onde está, pastor, as abordagens anteriores? Na época, a gente não tinha essa ferramenta, a internet, com o equipamento, por exemplo, que eu ganhei, né? O celular que eu estou usando, um presente que eu ganhei, que veio da Suíça, glória a Deus. Meu primeiro celular, diga-se de passagem, e que tem sido uma bênção para a minha vida. É o que faz as transmissões das minhas lives, né?
no Facebook, no Instagram. Deus abençoe você que me presenteou com essa ferramenta. Aí nós não tínhamos como registrar as abordagens. Quando eu fazia as abordagens lá na Rádio Tamandaré, o menino ele gravava para mim em MD. Era um equipamentozinho quadradozinho, tá? Era o MD. Aí passava para o CD, que era uma coisa nova que tinha chegado. Hoje ninguém fala mais de MD, de CD. Hoje é pendrive, hoje é nuvem, etc. e tal. Glória a Deus. E a gente tem andado devagarzinho nessa tecnologia. Então muita coisa a gente perdeu, né? Mas glória a Deus, estamos podendo agora registrar essas abordagens não só com áudio e com vídeo. Os irmãos lembram que nós temos inclusive muitas abordagens no canal do YouTube Acorda Bênção, que é só áudio. Vai lá, mas você vai ouvir coisa de Deus. É só estar ocupado ouvindo, põe um fundo de ouvido, bota alto lá. Você vai ser edificado. Não é? Quando o pastor usa, ou usava, né, ou voltar a usar o estudo móvel, aí a gente vai colocar a tarja, um slide, uma coisa assim. É trabalhoso, mas às vezes é bom. Amém? Então, hoje fica nesta live essa introdução da Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Glória a Jesus. Qualquer pergunta de cunho doutrinário, os irmãos podem fazer no chat do YouTube, que eu vou estar vendo quando o Luciano postar isso no YouTube, e eu vou respondendo antes da ministração seguinte. Eu espero que você esteja atento, né, para poder ouvir a explicação ou a resposta à sua pergunta. Amém? Em nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou encerrando a live por aqui, porque a live nos dias da pregação, ela só vai ser, da pregação não, da abordagem, né? Só vai ser da abordagem. Agora, se os irmãos solicitarem, eu saio e volto para continuar com o programa no Face. Não sei. Fica à vontade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Essa é a nossa introdução do livro de Romanos. Amanhã ou no programa seguinte, a gente volta dando continuidade a o que eu vou chamar de segunda parte da nossa abordagem do livro de Romanos. Amém? Deus abençoe vocês em nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.